Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa e também estar falando das coisas do Senhor para a nossa edificação e o nosso crescimento. Que Deus te abençoe e que te fortaleça nesses momentos de tribulação e de luta, porque nós necessitamos buscar mais e mais a presença do Senhor. Então, nesse instante, eu convido você para estar orando, buscando a Deus e fazer com que Deus venha falar conosco através de sua palavra. Então, meus irmãos, vamos orar nesse instante para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Não sabemos nada, mas nós pedimos e também falamos, Senhor, meu Pai, que dependemos totalmente da direção do teu Espírito Santo e que o Senhor esteja nos ajudando, nos confrontando com a tua palavra. Porque, Senhor, meu Pai, o teu Espírito é aquele, Senhor, que sonda os corações. Então, nesse instante, damos total liberdade para que Ele venha sondar os nossos corações e venha apontar aquilo que necessita ser modificado. Nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza, nos ajuda, Senhor, diante das situações, das lutas, das dificuldades. Precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, vai quebrando toda aguilhão, toda obra contrária contra Teu filho e Tua filha. Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, sustenta neste momento, ó Pai. Se existe alguma enfermidade, alguma doença eu esteja quebrando, em nome de Jesus, venha nos fortalecer, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te louvo e Te agradeço. Amém, Jesus, e graças a Deus. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 a 23. E observemos aquilo que o Senhor tem para nós. Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todo quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresente o vosso membro ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai a Deus como redividos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, havendo de pecar, por que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentai, como servo para lhe obedecer, sois servo desse mesmo a quem obedece, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servo do pecado, obedeceu de coração a forma de doutrina que foste entregue. Liberto do pecado, foste feito servo da justiça.
Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros como servo da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servo da justiça para a santificação. Porque quando eras servo do pecado, estavais livre em relação à justiça. E que fruto tenha então das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, meus amados, nós podemos observar que a carta aos Romanos fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, podemos ver ali que no capítulo de número 1, no verso de número 18, o apóstolo Paulo vai tratar sobre coisas bem coerentes, né? Sobre a justificação pela fé. Em primeiro lugar, ele coloca o homem como uma pessoa depravada, né? Sobre a depravação total, em que o homem, por si mesmo, ele não pode ser salvo por causa da sua depravação total. Então ali o apóstolo Paulo ele vai relatar, né, que o homem vendo as coisas que existem, né, observando a natureza, o homem tinha que ter consciência de que existe um ser maior que governa todas as coisas e ele tinha que se submeter a esse ser maior. Vemos que por causa da idolatria do homem, né, que essas mesmas coisas que existem, o homem começou a idolatrar, como quadrúpedes, animais, estrelas e assim por diante. Nós vemos que por causa desse tipo de idolatria, o homem passou também o quê? A ser uma pessoa imoral. E aí trocando o uso natural da mulher, né, por outro do mesmo sexo, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, e mudando tudo aquilo que o Senhor constituiu como uma coisa normal, né? Que é o homem muitas vezes ter uma esposa, né? Ter ali o seu relacionamento com uma mulher. Então observemos bem que isso é bem contundente na palavra de Deus, ali no capítulo de número 1. E por isso Deus, ele revela a sua ira lá do céu. Mas, discorrer aqui da carta aos Romanos, vamos observar que através da justificação pela fé em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, nós também podemos ter paz para com Deus e nos reconciliamos com Deus a partir de quando nós podemos reconhecer Jesus como o intermediador entre Deus e os homens. Então observe bem que o apóstolo Paulo fala sobre tudo isso no livro de Romanos. A carta aos Romanos é muito interessante, né? Porque a história nos conta que tanto Martim Lutero como ali Agostinho de Hipona, quando leram, quando se depararam com a carta aos Romanos, houve conversão em seus corações. Eles podiam entender o quê? Podiam entender a graça de Deus e se converteram e foram grandes instrumentos na mão de Deus. Então, irmãos, veja bem que a carta de Romanos é muito importante, né? Até os teólogos falam de sua importância em relatar a justificação pela fé, né? Se alguém quer entender sobre justificação pela fé, tem que ler a carta aos Romanos. Então, meus amados, que coisa maravilhosa nós podemos ver aquilo que Deus fez através do seu servo apóstolo Paulo, nos revelando uma coisa tão maravilhosa, que a salvação ela não depende de homem, que o homem ele tem uma porta de escape, que o homem ele tem oportunidade diante de Deus de, embora estar em pecado, ele pode ainda buscar ao Senhor e também terá todos os seus pecados perdoados através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é notório a todos os homens, não é? Basta tão somente abrir o seu coração. Aqui em Romanos 6, no versículo de número 23, veja bem que é revelada uma coisa tremenda da parte de Deus que eu e você devemos colocar em nossa consciência. Veja bem o que está escrito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então, usando uma metáfora,
né, sobre este versículo, com respeito ao mundo secular, vemos que no mundo aí existem empresas, existem empreendimentos que detêm no seu interior, na sua organização, funcionários e empregados. E esses empregados, eles vão receber durante o mês, né, 30 dias decorrido, vai receber o quê? Um salário, não é verdade? Então, em alusão a isso, vejamos que da mesma forma, o pecado ele pode se tornar o senhor da pessoa e a pessoa vai receber também o seu salário. Então, esse salário é a morte. Olha só, é isso que a palavra de Deus aqui está falando. Então, a pessoa, quando está presa ao pecado, ela vai receber o seu salário. E esse salário, ele pode ser tanto dentro de um determinado tempo, ou também pode ser na hora, né? Então nós não sabemos, tá certo? Então todo pecado ele vai gerar morte na vida da pessoa. E nós devemos entender que essa morte é terrível, meus amados. Morte significa separação de Deus, né? Na verdade, as pessoas podem dizer assim: ah, mas eu estou em pecado, eu faço um monte de coisa errada, mas não estou morto. Então quer dizer que Deus está provando as minhas atitudes? Não está provando. Não está provando. Na verdade, o que acontece? Acontece que essa morte é a morte espiritual. É a primeira morte que acontece, né? Depois vem o quê? Vem a morte física, né? A morte que na verdade é a morte física. Porém, essa morte física, ela pode ter um efeito diferenciado na vida de determinadas pessoas. Se a pessoa aceitou a Jesus como Salvador, mesmo que ela morra fisicamente, e os seus pecados são perdoados em Jesus Cristo, essa pessoa vai direto para o céu. Agora, quando a pessoa está em pecado e morre em pecado, veja bem, esta pessoa, ela vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus nos relata, não é? Então o importante, na verdade, é a pessoa ela estar viva espiritualmente, né? Observamos que nós somos ressuscitados com Cristo espiritualmente. Veja bem que isso é muito interessante e nós devemos guardar isso. Então, meus amados, veja bem que nós devemos levar o pecado com seriedade. Nós temos que entender a seriedade, o que é pecar. Devemos entender e devemos nos abster de toda a forma de pecado. Isso é muito importante para mim e para você. Nós devemos observar que isso é uma coisa que vai definir o nosso futuro. Vai definir, porque nós sabemos que não estamos nessa vida para sempre. Mas nós, a cada momento, a cada dia, os anos passam, né? Nós vamos deteriorando no nosso físico, né? Nós vamos ficando mais velhos e nós não iremos viver para sempre. Mas o nosso passaporte para a vida eterna é só Jesus Cristo. E a partir de agora, nós devemos entender que nós devemos viver uma vida com o Senhor. Vivos para o Senhor, pela justificação, pela fé em Jesus Cristo. Então nós podemos observar isso na onde? Podemos observar lá em Isaías 59, do versículo 1 até o 3, nós vamos observar isso. Então diz assim a palavra do Senhor. Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então aqui nós vemos que o pecado, a transgressão, ela sempre vai nos separar da presença de Deus, né? Então muitas pessoas pensam que, por que eu estou nessa situação? Porque você está recebendo o salário
do pecado. Pode ser uma das coisas, se você vive intensamente em pecado, meu irmão e minha irmã. Talvez você está recebendo o salário do pecado e também, por causa deste mesmo pecado, você está sendo vetado da presença de Deus. É isso que nos afirma Isaías 59. Então pode clamar, então pode pedir ajuda para Deus, Deus não vai atender. Enquanto a pessoa está em pecado, a pessoa não pode ser atendida por Deus. Então observe bem que é bem contundente isso na palavra do Senhor. Nós devemos entender isso, por isso que nós devemos nos abster do pecado. Porque se nós vivermos em pecado, Deus não vai nos ouvir. Não adianta, não adianta. Achar que eu estou em pecado e está tudo bem, tudo maravilhoso, eu vou entrar na presença de Deus quando eu quiser. Veja bem que Deus, Ele é uma pessoa séria. Deus, Ele não quer que nós venhamos a viver em pecado. É diferente quando a pessoa vem do mundo em pecado. É completamente diferente, porque no caso aqui, vemos que o povo de Israel, quando nós estudamos o livro de Isaías, o povo de Israel, eles sabiam que estavam em pecado. Eles eram alertados constantemente pelo profeta, mas eles não queriam se arrepender. E Deus adverte, olha, vocês pedem minha ajuda, mas vocês não querem se arrepender dos seus pecados, vocês não querem mudar. Então eu não vou salvar e eu não vou ouvir as suas orações, eu não vou ouvir. Vemos também que o pecado ele é atrativo, Então observe bem que, por exemplo, quando o homem vê uma mulher e fica olhando para aquela mulher e desejando aquela mulher, veja bem que a pessoa fica presa naquilo. Então a pessoa fica ficcionado naquilo, O pecado também é atrativo com respeito à mentira. A pessoa se envolve com a mentira, a pessoa ela começa a falar mentira. Veja bem que isso também é uma coisa que acontece muito. O pecado é atrativo com respeito ao roubo. A pessoa vê alguma coisa e quer se apossar daquilo sem ser o dono daquele tipo de objeto. Veja bem que tudo isso acontece com o pecado, porque ele é o quê? Ele é atrativo. E dentro dessa atração, é um perigo muito grande a pessoa se acostumar com o pecado. Então, o pecado de atrativo ele pode passar para um pecado que é o que? Viciativo. Então a pessoa passa a ter o que? A ter vício pelo sexo, vício pela mentira, começa a ter vício por uma série de pecados, pecados na maneira de falar, porque pecado é um só, transgressão à lei de Deus, mas é errar o alvo, Mas nós podemos observar que a pessoa passa a ter uma conduta totalmente reprovável diante de Deus, porque ela passa a ser uma pessoa que está viciada no pecado. Nós podemos observar que isso é bem uma verdade, porque tem pessoas que foram atraídos pelo pecado, depois foram presos pelo pecado, no sentido de viciação, Aí a pessoa não consegue largar mais. É verdade. Nós podemos ver, por exemplo, uma pessoa que fala mentira. Então a pessoa pega e fala que vai fazer, a pessoa diz que vai realizar. Então, quando essa pessoa está muito presa à mentira, o que acontece? Você vai falar para ela, olha, você está errado, você tem que começar a fazer, a realizar as coisas. Você tem que começar a dar fruto, você tem que começar a ver o que você quer da vida. Isso tanto em âmbito ministerial quanto em âmbito de marido e mulher, de filho, Nós podemos observar uma gama total da sociedade. Isso acontece e acontece muito, As pessoas elas querem viver na mentira, E a mentira gera o que? Relativismo. Mas quando você chega com a verdade e fala para ela assim, olha, você tem que mudar a sua atitude, você tem que parar de ser mentiroso, Você falou que ia fazer e não fez, você disse, que ia realizar e não realizou, Você está utilizando esse tipo de palavra para querer acusar uma pessoa inocente. Ah, você pegou e falou. Então, meus irmãos, o que acontece? Acontece que a pessoa já está viciada em pecado. Isso acontece também quando a pessoa está sexualmente viciada. A pessoa não para de ver revistas pornô, não para de entrar em sites de pornografia, não para de muitas vezes fazer aquilo que não deve diante de Deus, E faz aquilo que é errado.
Então para ela está viciada. E quando você vai falar, ela não gosta de ser muitas vezes corrigida. Quando você vai trazer uma palavra, a pessoa olha feio para você. E a pessoa não quer largar, a pessoa acha que está numa boa, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Então a pessoa está viciada, né? Esses são dois exemplos, mas o pecado ele é viciativo em outras áreas também, né? Nós aqui não podemos aqui estender o vídeo. Mas observe bem que o pecado ele é viciativo. E o perigo desse vício pelo pecado é uma coisa que nós devemos entender. Que está lá em Mateus capítulo 12, né? Diz ali o Senhor Jesus sobre o pecado do Espírito Santo. Quando os fariseus reprovaram Jesus por Jesus ter curado no sábado. E repreenderam Jesus fortemente, né? Dizendo que ele estava com demônio. Aí Jesus disse assim, olha, vocês... podem falar qualquer coisa contra mim. Vocês podem falar qualquer coisa contra mim. Mas ai daquele que falar contra o Espírito Santo. E aí muitos teólogos, né, muitas pessoas também, né, dizem que isso é o quê? É uma atribuição, né, das obras do Espírito a quem? A Satanás. Então isso é pecado. Mas também existe outra conotação com respeito ao pecado com o Espírito Santo, que é justamente a insensibilidade. A pessoa se torna tão insensível, mas tão insensível, que para ela tudo que ela pratica como pecado, para ela já não é mais pecado. Então, se a pessoa não tem o pecado como pecado em sua vida, ela tampouco vai poder escutar a voz do Espírito Santo, fazendo com que ela venha se arrepender. Então ela não vai se arrepender. Está entendendo como é que é? A pessoa não vai se arrepender. E não se arrependendo, aquilo para ela não é pecado, ela vai continuar praticando. Então isso é um perigo muito grande. Porque a pessoa ela endurece o seu coração e a palavra de Deus, o Espírito Santo, não tem mais efeito de conversão em sua vida. Não tem mais o efeito de mudar o seu coração. Então a regeneração pela palavra e pelo Espírito Santo, fica completamente nula na vida da pessoa. Então, veja bem que essas coisas são muito contundentes, nós devemos entender. Então, o salário do pecado é a morte. Veja bem. E é tão triste também, meus amados, porque o pecado ele dá uma sensação de prazer. Por isso que a pessoa está propensa ao pecado. Então, nós observamos que... parece que quando a pessoa comete pecado, quando a pessoa comete um adultério, a pessoa comete uma prostituição, a pessoa se safa de algum tipo de problema utilizando a mentira, né? A pessoa pega e faz alguma coisa para querer tirar algum proveito. Nós vemos que quando isso é utilizado pelo pecado e se torna pecado na vida da pessoa, a pessoa ela se alegra. Puxa vida, puxa, eu consegui aquilo ali, eu fiz isso aqui e eu peguei ali, por exemplo, vamos dizer, eu enganei a pessoa e estou me dando bem. Ah, estou me safando. Ah, tinha aquele problema ali, aí eu peguei e fiz algo errado, mas todo mundo acha que é fulano. E eu me safei, eu estou na boa, eu estou na boa, estou legal. Não tem gente que é dessa forma? Tem um monte de gente que é dessa forma. Que comete uma série de pecados, coloca a culpa em cima dos outros. Você está entendendo? Tem gente adulterando, fazendo coisa errada, está entendendo? Pecando contra o marido, contra a esposa. Veja bem, e a pessoa acha que está tudo bem. Fica com falsidade com a esposa, fica com falsidade com o marido, né? Então, veja bem que a pessoa se acha que está numa boa, que está legal, está tudo bem, tudo maravilhoso, vou viver minha vida. Meu irmão, isso aí está completamente errado. Está completamente errado. Não é isso. Deus não compactua com essas coisas. Tá certo? Porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus não pode ser enganada, não pode ser tirada de contexto. Porque o salário do pecado é a morte. Então, dentro de um determinado prazo, você está entendendo? Ou seja curto, ou seja longo, então a pessoa vai ter que arcar com os problemas que ela mesma produziu através do pecado. Então isso aí é bem patente nós observarmos que a Bíblia tem diversos tipos de testemunho. Eu conheço vários tipos de testemunho onde pessoas que cometeram pecado, no momento elas se alegraram, no momento deu tudo certo para elas, aparentemente, se satisfizeram,
tá entendendo? Mas no tempo correto elas tiveram que se deparar com vários problemas, várias lutas, várias situações, várias destruições em suas vidas, né? Que foram decorrentes justamente das atitudes pecaminosas que tiveram. Então nós devemos ficar alertas com respeito a isso. Devemos ficar alertas, porque Deus não quer isso para mim e nem para você, né? Por isso nós devemos ficar alertas, nós devemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, nós devemos voltar ao início, né? Ao início de tudo, né? Dar um reset na nossa vida. Se nós pecamos e machucamos alguém, devemos pedir perdão para essa pessoa em primeiro lugar. Devemos restaurar a nossa vida. Devemos, agora, se nós falamos mentiras, se nós um dia nós tivermos alguma vantagem sobre uma pessoa inocente, temos que restaurar a nossa vida. Temos que pedir perdão. Temos que repor aquilo que nós tiramos e começar do zero, viver uma vida nova diante de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor, ela é bem contundente. Ela diz aqui aqui na parte B do versículo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados, veja bem que só através de Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. É só através de Jesus Cristo que nós podemos ter justificação dos nossos pecados. Então, que Deus possa estar trabalhando na nossa vida com respeito a isso. Que Deus possa estar nos edificando a cada instante, a cada momento, para fazer a sua vontade. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nos abençoa, nos edifica, nos santifica. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a viver de acordo com a sua palavra e a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor quer. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, muda-nos na nossa essência, para a glória de Deus. Eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus, e graças a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.